Bom dia para quem está online, bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Vamos ver quantos nós temos já. O pessoal está entrando aos pouquinhos. Show de bola, tem mais gente entrando agora. Vamos começar em alguns minutinhos já. Só estou esperando o pessoal entrar para a gente poder começar todo mundo junto, tá bom? Já temos um pessoal aí, temos 33 pessoas online, tá ficando bacana. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos fazer uma conversa bem legal aqui. Fiquem à vontade para comentar a hora que vocês precisarem, tá? Pode escrever, eu vou lendo, conforme eu for falando, eu vou lendo os comentários de vocês. E se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, que aí eu vou já trazendo aqui para a gente aproveita e discute, bate um papo maior sobre isso. Pessoal, só uma dúvida, queria que vocês me respondessem. Vocês estão vendo apenas a minha imagem ou vocês também estão vendo a apresentação que eu deixei aí para que vocês pudessem ler e acompanhar conforme eu for falando? É uma dúvida mais de sistema mesmo, só para saber se está tudo funcionando. Pessoal, ambos, os dois, você e a apresentação. Beleza, beleza. Então, vamos começando agora, gente. Aí, se tiver mais gente entrando, o pessoal vai acompanhando. Obrigado pela resposta aí, quem respondeu. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se colocar um psicólogo trazendo a experiência da avaliação psicológica de uma forma periódica dentro das empresas. Tá? Então, aqui com vocês, eu vou passar para o próximo slide para a gente ter um pouquinho de noção do que vai acontecer hoje, nesses 40 minutos a uma hora aí que deve durar o webinar. Tá? Então, primeiro eu vou falar o que é a avaliação, o que é a psicopatologia, depois eu vou trazer para a gente alguns tipos psicológicos mais conhecidos, né, trazendo, por exemplo, um pouquinho da teoria do Jung, um pouquinho da teoria do Freud, um pouquinho da teoria do Lacan,
A gente vai tentar trazer um pouquinho de cada coisa, utilizando sempre como base teórica, e depois os agentes causadores dessas possíveis doenças, o que pode acontecer, a própria importância da avaliação psicológica e algumas doenças mais comuns, tá? Espero que vocês aproveitem bastante. Pode perguntar, enche de pergunta. Meu nome é Henrique, eu sou professor universitário, trabalho já dentro dessa área há muito tempo, sou especialista, sou mestre na área, então podem ficar à vontade para perguntar. Tá? Enquanto mais discussões a gente tiver, até no próprio chat, mais rica fica realmente a nossa conversa, tá bom? Então, vamos começar, né? Primeiro ponto, o que é psicopatologia? Né? Acredito eu que nós temos muitos psicólogos aqui, a maioria já deve conhecer um pouquinho como é que funciona aí a questão da psicopatologia. Mas uma definição pela palavra, né? A gente tem o psico, que vem de psique, ou a alma, e a patologia, que seria o estudo de doenças. Então, teoricamente, pelo sentido da palavra psicopatologia, seria os estudos de doenças da nossa psique, ou da nossa alma, ou, trazendo para uma contemporaneização um pouquinho maior, seria o estudo de doenças da mente. Tá? Então, quando a gente fala de psicopatologia, nós estamos falando sobre as doenças da mente. Qualquer tipo de doença que engloba ao nosso psicológico, a nossa mente, a nossa personalidade. Né? Então, com isso, a gente agora vai tentar estudar um pouquinho para ver a importância da figura do psicólogo organizacional dentro das empresas e o que a gente pode fazer com alguém que tem algum tipo de manifestação de qualquer nível dentro da organização. Né? Qual que é a nossa postura, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer, e por aí vai. Tá? Então tem muitas métricas de comportamento nosso que a gente pode tentar ajudar ou piorar uma situação. Tá bom? Então, para a gente continuar, vamos falar um pouquinho aí de um grande teórico aí, que é o Carl Jung, né? O Carl Gustav Jung. Imagino que nem todo mundo aqui siga a teoria dele, mas não podemos tirar a importância dele para o nome da psicologia, né? Uma coisa até que eu sempre coloco, né? Por mais que a gente não utilize determinada teoria, a gente consegue respeitar todas, né? O psicólogo, ele tem essa característica dele, que a maioria, pelo menos, respeitam todas as teorias e respeitam muito bem, sabem da importância de cada teórico para sua determinada área, para sua determinada escola. E o Jung, ele traz para a gente algumas funções psicológicas fundamentais. Então, a gente tem o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Seriam funções extremas e contrárias, mas que todo mundo as possui. Né? Então, com isso, dentro dessas 4 classificações, o Jung, ele ainda coloca que essas funções, elas podem ser experimentadas de uma forma onde a pessoa se torna mais introvertida ou extrovertida. E o introvertido e extrovertido compõem essas 4 funções básicas psicológicas. Então, você pode ser uma pessoa introvertida, com muita sensação e muito sentimento, ou uma pessoa introvertida, com sensação, intuição e pensamento. Então, você tem essa questão da introversão e extroversão, que é a forma de você manifestar aquilo que você é, a tua personalidade. Tá? Então, em muitos casos, a gente acaba tendo de encontro aí alguns colaboradores dentro das nossas empresas, que é mais fácil identificar determinadas manifestações. Em outros casos, quando uma pessoa é mais introvertida, ela é mais quieta, ela fica mais na dela e ela não gosta de dividir, não gosta de conversar, a gente acaba tendo uma dificuldade um pouco maior, porque a pessoa simplesmente não divide os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos. E na hora que a gente vai perceber alguma coisa, é porque a doença que estava se começando a manifestar naquela pessoa, ela já chega num nível tão alto que agora, né, o que fazer num momento desse? É muito mais fácil a gente trabalhar em algum tipo de doença, em algum tipo de comportamento mais complicado, quando a gente ainda pega esse início desse comportamento, esse início dessa manifestação. Agora, quando a gente está falando de um problema já manifestado há muito tempo, a pessoa está desenvolvendo isso cada vez mais profundamente, fica realmente mais complicado. O tratamento clínico acaba precisando ser muito maior. Né? Mas a gente vai ver também como investigar isso e como tentar descobrir. Por isso que vem a importância da avaliação periódica. Tá? Quando a gente fala de avaliação psicológica periódica,
e é o objetivo desse webinar da Vetor, é mostrar realmente como vale para o psicólogo se utilizar das ferramentas que são de exclusividade do psicólogo, para que a gente possa realmente trazer alguma resposta se o funcionário tem ou não algum tipo de comportamento, algum tipo de problema, está passando por algum problema na vida dele. Então a gente precisa ter alguma rotina de descobrir isso, porque é muito fácil a gente descobrir com quem é extrovertido. A pessoa mesmo já acaba manifestando alguns tipos de pensamento. Mas com quem não é, com quem é introvertido, e você tem graus de introversão muito fortes, como é que você vai descobrir sem uma avaliação adequada? Né? Então, a gente precisa realmente investigar isso daí. E agora você tem, e deve com certeza ter gente aqui que trabalha com empresas com mais de 10 mil funcionários. Como é que você descobre realmente se todos estão bem? Psicologicamente falando. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das empresas acabam fazendo só aquela avaliação do PCMSO, que é avaliação médica, e esquecem do um lado extremamente importante, que é o lado psicológico. Então cabe a nós, psicólogos, estudantes de psicologia, interessados na área, realmente buscar alguma abertura nas empresas para que a gente possa fazer esse tipo de avaliação periódica, tá? Então já fica essa primeira dica aí de toda a conversa que nós vamos ter. Tá bom? E aí nós temos um outro ponto, que agora, né, a teoria do Jung, ela continua, então, trazendo isso que eu acabei de falar, das combinações possíveis. Então, a gente pode ter um perceptivo extrovertido, um perceptivo introvertido, e algumas, eu coloquei aqui uma forma bem resumida, claro, do que seria realmente algum tipo de personalidade quando a gente traz essa combinação. Então, perceptivo extrovertido seria uma pessoa que ela é mais apegada ao concreto, ao material, ao físico. Né? Isso é uma pessoa que o Jung ele chama de perceptivo extrovertido. Já o perceptivo introvertido, ela tem uma identificação mais com o sensorial, com as 5 sensações do corpo. E ela fica mais na dela, sentindo aquelas sensações. Nós temos também, dentro da classificação do Jung, o reflexivo extrovertido. Tá? Esse reflexivo extrovertido é uma pessoa que ela pensa muito para poder agir. E ela age o tempo todo de acordo com a razão, com as regras estabelecidas. Enquanto isso, do outro lado, nós temos o reflexivo introvertido. Uma pessoa extremamente inteligente, muito estudada, ela gosta de estudar, gosta de ler, mas ao mesmo tempo ela se dedica pouco aos seus vínculos sociais, à relação interpessoal. Vocês devem conhecer pessoas dessa forma. O intuitivo extrovertido, ela já é uma pessoa que ela tem uma expansividade muito grande, um desapego ao material. Ela, em contraposição ao reflexivo introvertido, esse intuitivo extrovertido é uma pessoa que tem uma empatia já no nível mais moderado. Ela consegue realmente conversar com as pessoas e ela quer o tempo todo ser expansiva. E agora nós temos o intuitivo introvertido, que é uma capacidade de empatia aumentada. Não é uma pessoa que ela sai conversando com todos, mas ela consegue se colocar no seu lugar com uma facilidade muito grande. Ela consegue entrar realmente no sentimento, sentir como se fosse você. E nem todo mundo tem essa capacidade. Né? Então, essa pessoa do intuitivo e introvertido, ela consegue realmente se colocar no lugar de outras pessoas. O sentimental extrovertido, uma excelente capacidade de habilidade emotiva, uma capacidade muito grande de comunicação, sabe conversar muito bem, porque ela consegue, através dos sentimentos dela, ter um equilíbrio entre empatia e, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre comunicação, né, com todas as pessoas, e o sentimental introvertido, que é uma excelente habilidade para lidar com as próprias emoções. Agora, a gente pode reparar que, geralmente, o extrovertido ele já é mais expansivo, ele já é mais comunicativo, enquanto todas as vezes que eu falei do introvertido, são pessoas mais ligadas para si mesma, né? Tem uma capacidade uma habilidade intrapessoal maior, e o extrovertido tem uma habilidade interpessoal maior. Né? Então, você tem essa diferença intrapessoal do eu, o interpessoal para outros, tá? Beleza, levando isso, uma parte mais teórica em mente, agora a gente vai falar de algumas estruturas psicológicas. Quando a gente fala de razão e emoção, são 2 polos opostos. Né? Aqui eu coloquei umas fotinhos mais engraçadinhas, mais para a gente realmente tentar chamar a atenção.
Claro que não somos dessa forma, e eu vou tentar tirar também esse estigma, colocar em cima dessas doenças ou dessas características de personalidade, tá? Então a gente tem, primeiro de tudo, razão de um lado, emoção do outro. Com isso, o que a gente tem que pensar? O que é razão? O que é ter razão? Né? Dá para a gente responder, de fato, o que é ter razão em alguma coisa? Quando a psicologia traz para a gente esse conceito de ter razão, significa o seguinte, que nós temos uma coisa chamada regras. Ao longo da nossa vida, a gente vai construindo as regras, a noção de regras, a noção de certo e errado. Estou recebendo uma mensagem aqui dizendo que travou. Travou? Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela? Travou a minha voz ou travou a apresentação? Antes de eu continuar, né? Ah, tá. Então parece que já está resolvendo aí. Bom, então, quando a gente tem esses dois opostos, razão ela é feita de regras, tá? A razão é feita de regras. Então, tudo que nós temos agora, a gente está falando das regras que são geradas para nós e por nós ao longo da nossa vida. Então, quanto mais regras um indivíduo possui, mais perto da concepção de razão ele se aproxima. Você fala, como assim? Vamos tentar clarear um pouquinho a nossa ideia agora. Vamos pensar no seguinte, você sabe o que é certo e o que é errado? Num conceito mais social, né? Você tem essas estruturas, elas foram passadas através de conceitos familiares, através das amizades que você construiu, de todas as relações interpessoais ao longo da sua vida. Então, o que vai acontecendo? Conforme você vai adquirindo esses conceitos da razão, essas regras, você vai sendo taxado, entre aspas, como normal pela sociedade. Mas por que normal? Porque a sociedade ela espera de você alguns comportamentos. Só que ao longo de algumas teorias a gente já percebeu que basicamente a ideia do normal ela é uma coisa bem complicada, né? Porque o que é ser normal? O que é ter uma pessoa normal? Né? Quando a gente fala de normal, a normalidade ela é uma coisa mais subjetiva. Na verdade, a normalidade, num consenso geral, a gente acaba tendo a normalidade trazida como algo ou uma pessoa que se adequa dentro dos padrões da sociedade. Se você está muito fora dos padrões esperados da sociedade, a pessoa acaba não sendo vista como normal ou como o esperado, tá? Então, quando a gente diz assim, uma pessoa que ela tem regras, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, ela estaria dentro do normal. Só que nesse conceito de razão para um lado, emoção para o outro, o conceito de normal, ela estaria mais perto da razão. Né? Se a gente pensar realmente nesse ponto, o conceito de normalidade, ela estaria encaminhando para a razão. Então, quando a gente fala sobre isso, será que, enquanto mais razão eu tenho, mais regras eu tenho? Pensa no seguinte, então, mais razão, mais regra. E eu tenho tantas regras na minha vida, tantas regras, eu coloco sempre o tempo todo o que eu posso e o que eu não posso fazer, e eu começo a fazer só o que eu posso fazer, e eu chego num ponto onde essas regras que já me foram passadas pela família, pelos amigos ou pela sociedade, já não são tão suficientes que eu começo a eu mesmo a criar novas regras. Vamos tentar analisar agora pelo lado patológico. Será que eu não estou falando de uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa começa a criar tantas regras, mas tantas regras, que ela chega num patamar que ela vive em função das regras que ela mesma criou. Como, por exemplo, dar 3 pulos a cada vez que você for sair de casa. Por quê? Porque para ela isso é válido. Né? E ela coloca regras como, por exemplo, se eu não fizer isso, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Então, e começa com coisas bem simples. Né? Começa com coisas que a pessoa pensa, eu tenho que fechar a janela 3 vezes, ou eu vou ter que lavar minha mão 4 vezes, e por aí vai, né? E essas regras começam a aumentar e tomar determinadas proporções, onde a pessoa acaba sendo classificada com transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente pensa, poxa, mas as regras não era parte da razão? Não era parte da normalidade? Pois é, como é difícil a gente definir o que é ser normal.
né? Então, esse é o primeiro ponto muito importante da gente discutir. O ser normal é algo muito complicado, porque até quando a gente tem razão e está dentro da normalidade, você ainda pode, dependendo do grau, formar alguns processos psicológicos que tendem a alguma classificação, né? Então, o próprio neurótico, que seria essa classificação da razão, ele pode ainda vir a desenvolver algumas outras questões, né? Como o próprio toque, a própria histeria, né? Que a história da psicanálise traz para a gente, que seria já um toque tão exacerbado que começa a influenciar na vida de outras pessoas. Então, a gente tem diversas classificações psicológicas, como o próprio CID apresenta para a gente, onde essa questão da normalidade ela ainda acaba sendo um pouco discutida. Indo para o outro lado, por lado já da emoção, a gente vai caminhar então para um tipo de personalidade onde a pessoa ela tem as regras, ela sabe o que é certo e o que é errado, mas ao mesmo tempo a emoção, a vontade de fazer determinadas coisas, ela está no mesmo nível que as suas regras. Vamos tentar pensar agora numa pessoa que ela sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, mas ao mesmo tempo o nível de vontade dela ou de emoção, de desejo dela é tão alto quanto o nível de regras. Geralmente, quando você vê alguma coisa que você não gosta, você sente raiva, né? E aí você faz alguma coisa, você tem alguma atitude? Vamos supor, você de repente tem raiva de uma pessoa. Você vai matar essa pessoa? Por mais que a tua raiva esteja aqui no limite. Você tem uma coisa chamada razão, que ela vai te dar todos os conceitos do que você pode e do que você não pode, ele vai te fazer pensar nas consequências. Então você não vai fazer nenhum ato que fuja da tua razão, porque você tem as regras. Agora vamos pensar numa pessoa onde o nível de vontade e de desejo dela é tão alto quanto as regras dela. Então ela não tem esse filtro do não vou fazer porque tem consequências. Ela faz. Mesmo sabendo das consequências, ela não se importa. Então aí nós já estamos começando a falar de uma outra classificação. Uma classificação já puxando para um lado de uma perversão. Por que perversão? Para quem lembra aí da época de faculdade, né, quando a gente deve ter estudado um pouquinho de Lacan, um pouquinho também talvez da história, da psicologia, a ideia da perversão, do perverso, né, ou da perversidade, sempre tem trazido a questão da vontade acima dos conceitos considerados dentro da razão ou dentro da normalidade, como a gente já discutiu. O que acontece? O perverso, essa classificação do perverso, ele tem um grau de vontade muito alto. Ele sabe que ele não deveria fazer determinada atitude, mas ele faz mesmo assim. Por quê? Porque ele não se importa com as consequências, porque a vontade dele é muito alta. Tá? Aí você fala, nossa, mas isso tudo bem? Pô, como é que pode ser uma pessoa dessa? O perverso, em alguns casos ao longo da história, pelo menos os casos mais famosos, eles acabam tendo uma repercussão muito maior, né? Porque geralmente você tem uma pessoa que ela sabia que não poderia ter cometido um crime, mas ela comete mesmo assim, independente das consequências, porque para ela a vontade de ter cometido aquele crime era tão grande quanto o saber que não deveria fazer. Então ela comete mesmo sabendo que ela não deveria ter feito isso, né? Porque nós estamos falando de um nível de razão e vontade ligados no mesmo grau, ok? Isso é o perverso, a classificação do perverso. Claro que a classificação do perverso, ela também pode ser algo bem menor, como por exemplo alguém ter uma perversão em cima de determinado ato libidinoso. Então a pessoa ela sente prazer com alguma coisa que não causa nenhum efeito repercussivo na sociedade, mas ela sente prazer com aquilo, algo que não é classificado dentro do esperado socialmente, dentro dessa normalidade, mas ela ainda pode ter esses desejos dentro dela. Tá? Então você tem muita gente que, principalmente em atos libidinosos, onde a pessoa ela tem essa característica de perversidade, mas nada que influa na questão da lei, da ordem e do esperado socialmente. Tá? Agora vamos continuar caminhando mais ainda para o lado da emoção. Vamos chegar no extremo de emoção, onde a pessoa, ela durante a vida dela, acabou não adquirindo tanta razão. Mas fala, mas como é que a pessoa não adquiriu tanta razão? A gente vai tentar depois aqui mostrar para vocês como dentro de algumas teorias, como por exemplo a própria psicanálise, enxerga que a pessoa não teve esse filtro da razão.
né? Como que a pessoa não adquiriu determinadas leis ao longo da vida? Mas existem pessoas assim, onde ela é emoção pura. Então é uma pessoa diferente do perverso, que o perverso ele sabe o que é certo e errado, mas ao mesmo tempo ele faz porque ele tem vontade. Agora, a outra classificação, quando a gente está falando de um lado mais psicótico, é uma pessoa que ela entra num estado onde a emoção é tão alta, mas tão forte, que ela perde completamente as regras. E ela vai fazer o que tiver vontade de fazer, né? Claro que o estado do psicótico e diversas outras doenças que beiram a psicose em si, a pessoa acaba não tendo 24 horas do dia dela assim. Se ela tem 24 horas do dia nesse comportamento, é algo muito gritante para a sociedade e as pessoas vão tentar buscar ajuda de alguma forma, ou com psicologia ou com psiquiatria. Mas, em geral, o estado do psicótico e da psicose em si, são pessoas que elas são, a maior parte do tempo, ou uma boa parte desse tempo, dentro de um conceito mais socialmente aceito, e em alguns instantes, em alguns ímpetos de momento, ela acaba entrando nesse estado psicótico, onde ela perde o filtro da razão, entra no estado de emoção pura, faz tudo o que quer fazer, depois ela começa a voltar. Quando essa ansiedade baixa, ela começa a voltar de novo para o filtro da razão. E tem algumas doenças que chegam até fazer com que a pessoa desligue completamente o consciente dela. Então, na hora que ela volta para esse estado, ela acaba não percebendo o que aconteceu, ela não lembra de nada. Nós temos algumas classificações, como, por exemplo, a síndrome de burnout, nós temos as duplas personalidades ou múltiplas personalidades, que são casos raros, mas que acontecem onde a pessoa realmente desliga uma realidade, fica apenas com uma, daqui a pouco ela volta e ela nem lembra o que aconteceu. É coisa muito... Daria realmente uma discussão muito grande se a gente fosse até conversar mais tempo sobre essas doenças e essas personalidades, ou os tipos e estruturas psicológicas, né? Mas o objetivo aqui é basicamente a gente só dar uma pincelada, um panorama geral, para que a gente pudesse trazer realmente essas questões aí, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais na parte dos laudos psicológicos. E disse bem, Lenir, disse bem, né? Os estados realmente onde a pessoa entra nesse êxtase dessas questões são surtos psicóticos, né? A pessoa ela tem uma classificação mais aceita socialmente e de repente ela entra num surto psicótico onde ela perde o filtro da razão, entra na emoção. É isso aí, é isso aí. Estou mudando a página, se der problema é só atualizar, tá? Acho que eu estou percebendo que cada vez que eu mudo a página, de repente acontece essa questão aí do pessoal ter um delay na fala ou na imagem, tá? Qualquer coisa, só atualizar. Bom, então, discutindo tudo isso, dando esse panorama mais geral, agora como é que a gente pode tentar pensar no que causa essa psicopatologia? É claro que a gente está falando de uma área agora voltada para o organizacional, tá? É comum nós termos essas psicopatologias maiores dentro da empresa? Essa personalidade do perverso, do psicótico? Eu vou te falar que depende. Depende do tamanho da sua empresa. Porque isso acontece. E acontece com seres humanos. Você, de repente, pode ter tido a sorte de trabalhar numa empresa onde a estrutura é mais tranquila, você tem uma cultura organizacional que facilite o processo de comunicação, que facilite a felicidade ou a qualidade de vida dos funcionários, onde nenhum tipo de doença dessa vai se manifestar. Mas nós somos psicólogos, nós estamos sujeitos a tudo, a analisar o comportamento de uma forma geral. Então, com isso, em algum momento, pode ser que você se encontre ou se depare realmente com uma pessoa que foge do padrão. E aí, como é que a gente vai atrás disso? Como é que a gente pensa o que causou aquela doença psicológica? O que causou aquela psicopatologia? Tá? Então, vamos tentar pensar em algumas partes da origem. Pense o seguinte, durante toda a sua vida você está sujeito a traumas, né? Isabel fez uma pergunta, síndrome de burnout seria um surto psicótico? Poderia ser classificado como isso, tá? Eu vou falar mais da síndrome de burnout, ela é uma das doenças que eu vou apresentar aqui, porque ela é ligada diretamente ao organizacional. Então eu vou chegar a comentar com vocês um pouquinho mais, tá? Então eu já te respondo melhor essa pergunta. Vamos pensar então na origem. Durante a vida toda você está sujeito realmente a traumas. E aí, cada trauma que você passa, desde a sua infância, você pode ter algum tipo de experiência boa ou ruim com determinados acontecimentos. A questão é o seguinte, não é, será que eu vou ter traumas durante a vida? Você vai. Nós todos estamos sujeitos a traumas, de todos os tipos.
tá? A questão não é se você vai ter ou não, a questão é como o teu psicológico vai conseguir lidar com aquele trauma, tá? E essa função de como lidar com esse trauma que realmente vai acabar tendo algum reflexo na sua personalidade, ok? Então a gente vai tentar falar, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou tentar pegar a origem segundo a psicanálise, tá? Que fica um pouquinho mais fácil de eu trazer. Então agora deixa a teoria do Jung de lado, a teoria do Lacan, que eu cheguei a falar um pouquinho das doenças, e vamos tentar falar um pouquinho da psicanálise, de como você nasce, e segundo essa teoria, você nasce livre de qualquer tipo de personalidade. A tua personalidade ela é construída ao longo da vida, ok? De acordo com todos os ensinamentos, de acordo com todos os traumas, de acordo com todas as regras que vão te passando e por aí vai. E aí, por conta disso, a psicanálise ela traz pra gente, para quem lembra isso da época da faculdade ou para quem segue a psicanálise, ela traz pra gente que nós nascemos apenas o id. O id para a psicanálise ela seria a vontade pura. Um bebê quando nasce, ele é apenas vontade e desejo. E ele manifesta aquilo daquela forma. Só que é claro que assim, é diferente de uma pessoa adulta que manifesta o seu desejo, a criança ela quer aquilo. Então se a criança sente fome, ela quer comer. E o que ela faz? Né? Se você sentir fome, o que você faz se você quiser comer? Você levanta e vai comer alguma coisa, você vai procurar comida. Né? Agora, uma criança, o que ela faz? Ela não tem muitas possibilidades. Ela vai chorar, vai gritar até ela ser saciada daquela vontade. Né? Então, o id, por ser vontade pura, ele é manifestação daquela vontade o tempo todo. Só que, quando você nasce, você começa com os seus pais, com a família em volta, você já começa a adquirir algumas regras ao longo da sua evolução de consciência e de pensamento. Então, este id, ele começa a ser construído aos poucos, uma questão chamada que a gente chama de superego, que basicamente são as regras. Então, a nossa vontade, ela começa a ser bloqueada pelas nossas regras, que Freud chama de superego. Tá? Então, você tem a tua vontade, você agora começa a ser desenvolvido algumas regras. Ah, mas uma criança, ela ainda de vez em quando fala algumas coisas. É muito engraçado quando a gente vê algumas crianças e ela sempre traz alguns comentários que você nem esperava, que você fala, meu Deus, como é que meu filho falou uma coisa dessa? Ai, que vergonha. Mas por quê? Porque ela é vontade pura. Vem à vontade, ela fala. Esse filtro do superego ainda está em construção, ele não está pronto. Ele não é sólido como é o de um adulto. Ele está em construção, tá? Agora, conforme a gente vai passando a vida, a gente vai percebendo que essa relação do id e do superego, elas acabam sendo manifestadas no nosso ego. O ego, ele seria a realidade. Tá? Então, a gente tem o ego. Só que esse é o problema. Ao longo da nossa vida, nós vamos passando por diversos traumas. E como eu falei para vocês, a forma que você reage a esses traumas, a forma que o teu psicológico supera ou não determinado trauma na hora que aconteceu, esse trauma ele pode deixar uma lacuna nessa barreira de informação do seu superego. Ou seja, pense o seguinte, ao longo da sua vida, você está desenvolvendo esse seu superego, essa sua barreira de regras, e de repente acontece algum trauma, você passa por algum momento mais traumático na sua vida. Ele fica uma fenda nesse superego. E acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e diversos traumas vão deixando fendas nessa sua barreira. Então você tem em alguns momentos, durante a sua vida, formas de que seu id consiga chegar até sua realidade, até o seu ego, sem essa barreira de superego. Ou seja, a sua vontade consegue chegar à sua realidade, você consegue manifestar a sua vontade sem a barreira das regras. Isso pode acontecer. Né? Isso por quê? Porque você teve determinados traumas ao longo da sua vida e a tua personalidade, o teu psicológico não conseguiu lidar com aquilo. Aí você fala, poxa, então numa terapia, se eu conseguir em terapia fazer com que o meu psicólogo, o meu terapeuta, ele feche melhor a barreira do meu superego, pode ser que eu não tenha mais manifestações, que agora eu seja uma pessoa mais controlada? Pode ser. Claro que dependendo do trauma e da profundidade do trauma, o trabalho terapêutico vai ser muito mais profundo. Dependendo do trauma, é uma coisa mais rápida de ser resolvida. Tá? Então nós temos aqui essa relação do id, o traumas com o superego, para poder chegar no ego, que é a nossa realidade, que é o transformar aquilo em alguma ação. Tá?
E aí, por conta disso, o que vai acontecer? No final das contas, você fica com um superego completamente fragilizado. Imagina um superego, como eu estou mostrando aí para vocês, cheio de falhas. E qualquer buraquinho, o id pode escapar. Então, de vez em quando, acontece aí uma pessoa... Vamos pensar exatamente nessa formação de id, ego e superego. Tá? O id, que é a vontade pura, tudo que está dentro de você, tudo que você deseja, o superego, que é a nossa barreira da razão. Então, quando você tem essa relação completamente fragilizada, às vezes acontece de você fazer alguma coisa, de você ter alguma atitude que não era esperada socialmente, que na verdade as pessoas esperavam que você pensasse um pouquinho mais antes de agir por impulso. Só que quem agiu foi o seu id, e você não estava com aquele filtro, pelo menos não naquele momento. Isso pode ser classificado como manifestações de um perverso, dependendo do quanto a pessoa tem contato ainda com a realidade, ou pode ser classificado como surto psicótico. Né? Se está dentro de uma personalidade onde ela foi apenas vontade pura e ela não teve ligação nenhuma com razão, ela realmente bloqueou completamente a razão dela, ela já pode estar indo encaminhada para um surto psicótico. Tá? Qual que é a relação entre burnout e psicose? Vou chegar lá, vamos falar disso. Então, o que vai acontecer quando o id escapa? Né? É basicamente isso. O id escapou, você tem agora uma manifestação de que teu id e teu ego é a mesma coisa, ou seja, teve a vontade acontece. Então você já não tem mais filtro nenhum. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa mais tranquila. Vamos pensar num caso tranquilo, depois eu dou um exemplo mais complicado. Uma pessoa que está andando na rua, ela viu uma barraquinha de sorvete e ela sentiu vontade de tomar um sorvete. Só que naquele momento dessa vontade de tomar um sorvete, quando você tem o superego, o que você vai fazer? Você chega no sorveteiro e fala, por favor, um sorvete, você pega o sorvete, paga o sorvete, agradece e vai embora. Quando uma pessoa ela não teve essa barreira do superego, essa barreira de regras, ela simplesmente vai lá no sorveteiro, pega um sorvete e sai tomando. Ponto final. O sorveteiro vem maluco atrás falando, pelo amor de Deus, paga, o que é isso? Está me roubando, alguma coisa assim. Mas para a pessoa, ela perdeu a razão, ela perdeu o filtro. Para ela, não vai nem fazer sentido. O sentido dela é, não, mas eu apenas tive uma vontade de tomar sorvete, eu tomei um sorvete. Qual é o problema nisso? Né? Não teve esse filtro da razão. Claro que isso é um exemplo muito, muito pequeno, mas a gente pode dar exemplos maiores, como, por exemplo, alguns casos de crimes, né, que aconteceram. Uma pessoa simplesmente teve vontade de matar o seu cônjuge e ela perdeu o filtro da razão e aconteceu. E ela bloqueou completamente isso, bloqueou completamente. Tá? Aí eu estou vendo aqui uma pergunta, como funcionaria esse esquema no caso de depressão? Olha, a depressão, num caso desse, ela acaba tendo muito da razão. O problema maior é quando o depressivo ele perde esse filtro da razão. Por quê? O que a depressão faz? A pessoa, basicamente a depressão, ela é a falta de vontade. Ela é a falta de vontade. Né? Ou seja, o id dela está tão fragilizado que ela perde a vontade de fazer qualquer coisa. Então, o que vai acontecendo? A razão, ela segura qualquer manifestação de vontade. É como se tivesse um superego tão grande, tão forte, que ela segura qualquer manifestação de vontade. E aí ela vai sendo fragilizada com aquilo. O id dela fica extremamente submisso, extremamente preso. Porque o que vai acontecer? Na hora que você tem um processo depressivo acontecendo em alguém, o id dela não pode se manifestar. Né? Fica lá preso, o superego extremamente opressor. E se de repente ela começar a ter qualquer relação com vontade, qual que é a vontade dela? Num depressivo muito forte. Em muitos casos a vontade dela é de se matar, de acabar com a vida. E aí que vem um outro problema grave da depressão. Imagina então a gente vai tentar tirar um pouquinho dessa fragilidade, dessa opressão do superego para fazer ela ter vontade de levantar, vontade de trabalhar, vontade de abraçar a família, tentar tirá-la com muito cuidado, só que de repente ela tem vontade de se matar. Olha o perigo que está na tratativa de um depressivo. Né? Então, quando a gente fala de um processo de depressão, ele tem que ser muito bem lapidado, muito bem trabalhado. Tá? A depressão realmente é um estado psicológico. Aí eu estou vendo aqui uma outra pergunta do Lenir, que é em relação ao autismo, né? O autismo, ele já é um pouco mais complicado, porque o autismo ele também pode ser um estado neurológico. Aí é uma doença do cérebro e não da psique,
tá? Então não daria para a gente classificar muito bem. Agora, o autismo, quando você tem esse estado neurológico, ele também pode ser trazido com uma questão de fragilidade do superego. Ele pode ser trazido, não significa que é obrigatório, tá? Em muitos casos, o autismo ele é apenas neurológico, ok? Mas você ainda pode ter uma fragilidade ou uma opressão grande do superego. Em muitos casos, acaba sendo fragilidade do superego e algumas manifestações do ID. Isso é muito comum, manifestação do ID é muito comum, sabe aquela síndrome de Asperger, que a pessoa simplesmente, né, fala algumas palavras, traz algumas questões assim maiores e mostra que o ID dela escapa de vez em quando. Ou como a própria psicanálise traz, quando a gente tem aquele ato falho. O ato falho é uma manifestação do ID sem a barreira do superego. Acontece simplesmente de você joga para fora. A pessoa só jogou. E na hora que ela jogou para fora, ai meu Deus, o que foi que eu falei, né? Então isso daqui acaba sendo só uma manifestação do ID sem a barreira do superego. Literatura sobre isso. Olha, Lacan é sensacional para isso. Ele traz muitas doenças e ele tenta fazer alguns comparativos bacanas. E uma outra coisa, né, se você quiser realmente ter mais noção do id, ego e superego, a gente pode ler bastante Freud. Isso daí o Freud explica muito bem. A literatura do Freud é muito fácil, né? O cara escreve realmente muito bem. Transtorno de ansiedade generalizada quando a pessoa está sob estresse no local de trabalho. Vamos falar dessa doença já já, porque isso é manifestação de id, ego e superego, com certeza, tá? Às vezes percebo autista sem o domínio do ego. Domínio do ego seria basicamente sem o domínio da própria realidade. Ele está internalizando tudo e ele vive dentro do mundo dele. E ele não consegue externalizar isso. Não acontece. Tudo que ele pensa fica só para ele. De fato tem. A única questão é que fica difícil da gente diagnosticar um autista sem um laudo médico junto. Porque o autismo ele é uma doença neurológica, psiquiátrica. Então a gente precisaria estar em conjunto. Geralmente para um trabalho de autismo você precisa de um trabalho multidisciplinar. Porque não é apenas manifestação psicológica. Então você de repente precisa saber o grau de problema neurológico que ele tem para que a gente possa saber exatamente como agir, né, dentro das nossas funções de psicólogo, tá? Bom, e aí vamos tentar agora pegar um pouquinho sobre a questão da avaliação psicológica, né? Como é que o psicólogo que trabalha com avaliação psicológica, o que ele pode fazer com tudo isso? Primeiro de tudo, qual que é o objetivo da avaliação psicológica? A avaliação, gente, ela tem em geral, 3 funções. A função admissional, a função periódica e a função clínica. Então, se de repente tem alguém aqui que o intuito basicamente é conhecer um pouquinho mais, mas não trabalha com a psicologia organizacional, trabalha com clínica, ela também te serve e serve muito, tá? Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona cada uma. Vou começar pela clínica, que acaba sendo a mais comentada ou a mais desejada por muitos psicólogos. Dentro da avaliação psicológica clínica, o objetivo dessa avaliação é realmente investigar toda a personalidade da pessoa e basicamente essas funções psicológicas dela mais básicas, né? Tentar entender o contato dela com a realidade, tentar entender o nível de ansiedade, o nível de agressividade, né? O contato dela com outras pessoas, essa relação interpessoal, o quão extrovertida ou introvertida esta pessoa é. Tudo isso você consegue identificar em diversas avaliações psicológicas, em diversos instrumentos, tá? Agora, quando a gente está falando de empresas, do mundo corporativo, a gente está falando de avaliações psicológicas mais objetivas. Quem trabalha aqui com empresas, os psicólogos que já trabalham com empresa, a gente percebe que as empresas elas querem saber, o candidato serve ou não serve? Ele é apto ou inapto? É só isso que os caras querem, né? As empresas elas pedem esse tipo de resposta. E a gente, a avaliação ela oferece para a gente todo um respaldo quanto à personalidade da pessoa. Mas para a empresa, isso acaba não interessando muito. Ele só quer saber se o candidato é apto ou inapto para aquela função, para aquela vaga. E aí vem essa questão do apto ou inapto, que eu acho uma palavra muito complicada. Porque parece que se a pessoa estiver inapta, ela foi reprovada pela avaliação psicológica. Isso é muito pesado. Porque ninguém é reprovado por uma avaliação psicológica. A tua personalidade não pode ser aprovada ou reprovada para alguma coisa. Na verdade, não existe uma resposta certa para o avaliado, né? A gente tem que pensar o seguinte, esta pessoa, a personalidade desta pessoa é compatível com o que eu espero da vaga? É isso que eu preciso pensar. Então, essa é a função do psicólogo quando a gente trabalha
com avaliação admissional, tá? Se a personalidade dessa pessoa é compatível com a vaga que eu tenho aberta. E aí a gente junta uma coisa com a outra e aí pode ser que dê certo, tá? Agora, quando a gente faz uma avaliação periódica, ela já é uma outra função, porque além de verificar se a personalidade da pessoa ainda está compatível com a vaga, porque afinal de contas as nossas personalidades elas se alteram ao longo da vida. Pensa que quando você era adolescente você era de uma forma, hoje você é completamente diferente. Tem uma outra função na avaliação psicológica periódica, que basicamente é a função para ver se o nosso colaborador está bem, se ele continua saudável psicologicamente e tentar identificar essas coisas que nós acabamos de falar, tentar identificar o contato dele com a realidade, tentar identificar se ele está passando por um processo depressivo, se ele pode vir a desenvolver alguma síndrome, porque tudo isso faz parte do nosso trabalho. A gente cuida da saúde do colaborador, né? Quando você está numa clínica, é muito mais fácil você entender que você cuida da saúde de uma pessoa. Agora, em muitos casos, o psicólogo que trabalha dentro das empresas, ele está tão acostumado e tão focado a fazer avaliações para dar o laudo de apto e inapto, que a gente esquece de trabalhar com a saúde do funcionário. A gente só está lá numa coisa mais mecânica, mais maquinal, para dar o laudo apto e inapto. Eu só quero saber isso, apto e inapto. E você esquece um pouquinho de cuidar realmente da saúde desse colaborador, de verificar no resultado dos testes se esse colaborador está ou não saudável, se ele pode continuar trabalhando por uma questão psicológica dele, né? E se ele virá a desenvolver algum tipo de doença. Então, essas avaliações psicológicas são de extrema importância, extrema. Eu queria até a ajuda de todo mundo que está assistindo para realmente convencer as empresas que tem uma dificuldade, e nem todo dono de empresa é aberto para esse tipo de conversa, mas a gente precisa entrar mais nas empresas para que realmente tenha uma preocupação maior com o psicológico dos funcionários. Hoje se adoece muito mais com o psicológico dentro das empresas do que com o físico dentro da empresa. É muito mais fácil você ver pessoas sofrendo dentro da empresa e ninguém faz nada. Ninguém nem se importa com o sofrimento. As pessoas só se importam se o sofrimento é físico. Se realmente a pessoa caiu de algum lugar, abriu uma ferida exposta, está toda com os problemas físicos muito graves, aí a empresa para se preocupar. Mas enquanto a pessoa está sofrendo, entrando num processo de depressão, ou desenvolvendo uma síndrome de burnout, desenvolvendo uma síndrome de ansiedade generalizada, ninguém se importa. E são problemas gravíssimos, que quanto mais profundo isso está na personalidade da pessoa, pior vai ficar para tirar essa pessoa de lá. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado e dar esse alerta geral para as empresas. Então, nós temos a avaliação psicológica, que pode ser realizada com diversos tipos de avaliações, né? Por exemplo, você fala, mas que tipo de avaliação eu vou aplicar num colaborador, ou até num paciente dentro da clínica, para poder fazer esse tipo de verificação? Gente, a gente está falando, né, da função básica do psicólogo, e tem muitas avaliações diferentes. E olha assim, eu trabalho com avaliações há muito tempo. Já faz aí pelo menos uns 11 anos, vai fazer 12 anos já que eu estou na área de avaliações psicológicas. E eu confesso para vocês que eu não conheço todos os instrumentos, porque você acaba gostando mais de alguns, você vai aplicando mais aqueles instrumentos e de repente você começa a conhecer outros instrumentos e é uma coisa realmente tão expansiva a própria Vetor, por exemplo, ela tem uma área de pesquisa de novos instrumentos em desenvolvimento, todos eles muito bem estruturados, e que realmente fica tão rica as nossas possibilidades que é difícil a gente acabar conhecendo todos, tá? Mas assim, a gente tem tanta coisa, como interesse profissional, que é uma coisa mais básica, a gente tem trabalho sobre pressão, temos os testes maravilhosos de personalidade, teste de atenção, memória, inteligência emocional, inteligência dedutiva, inteligência emotiva, tudo isso. Imagina aplicar uma bateria completa de testes em alguém. Você está com dúvida, está numa empresa, a pessoa começou a manifestar alguma coisinha. Imagina você pegar, de repente, esses funcionários e aplicar uma bateria completa de testes. Falar, mas são instrumentos relativamente caros. São. Mas o quanto não sairia mais caro ter uma pessoa numa situação mais complicada? Será que não seria muito mais caro para a empresa ter que dar um afastamento, ter que ajudar um funcionário a sair de uma síndrome de burnout, ajudar um funcionário a sair de uma depressão, ou pior,
como é que a empresa vai se justificar depois de um funcionário se matar por processo depressivo? Será que não era melhor ter gastado um pouquinho mais com algumas avaliações? E realmente ter um laudo para acompanhar aquele funcionário, fazer o devido encaminhamento, você ter um diagnóstico bem embasado do que esperar alguém se matar dentro da empresa? Pensa em algumas funções mais perigosas, como motoristas. Imagina a quantidade de motoristas depressivos. Olha o perigo de um motorista depressivo, que ele causaria um problema para ele e para outra pessoa. Ou pega um vigilante depressivo que trabalha armado dentro do posto. E se ele entrar num processo de depressão cada vez maior, como é que não seria? Como é que a empresa responderia por isso? Então, às vezes o vigilante, quando entra na empresa, tá tudo bem, só que ele não faz avaliação psicológica, ele está lá trabalhando 7 anos no mesmo lugar, ele começa a entrar num processo depressivo que ele se mata. Aí vão atrás do psicólogo. A primeira pessoa, como é que o psicólogo aprovou uma pessoa dessa? É a primeira pessoa que eles vão bater. Aí você vai ver que quando o vigilante entrou, ele estava ótimo. O problema foi a depressão que ele adquiriu durante os 7 anos de trabalho, que ninguém foi atrás para verificar. Então, a gente tem realmente que se dedicar um pouquinho mais à saúde do nosso colaborador, tá? E aí, a gente tem, então, o lado agora, vamos falar do nosso lado profissional. Vamos tentar entender, vamos supor que as empresas passaram a aceitar mais facilmente essas avaliações, que eu sei que realmente é um processo muito complicado. Fazer com que o dono entenda a necessidade disso é um processo muito mais difícil, tá? Em algumas empresas, por exemplo, ao invés do dono pagar para o próprio colaborador, para o psicólogo da empresa aplicar esses testes e fazer esse tipo de verificação, tem muitos psicólogos que acabam prestando esse tipo de serviço. O psicólogo vai na empresa, aplica os testes e emite um laudo por funcionário e faz apenas isso. Ele só aplica esses testes, porque isso daí costuma facilitar um pouco mais na comunicação e não deixa o próprio psicólogo da empresa sujeito a ter algum tipo de afastamento e o dono brigar com o psicólogo falando, não, mas não pode, como a gente é subordinado à empresa, você não pode ter esse tipo de vínculo, o teu resultado do teste não pode ser influenciado, né? Isso é regra até do próprio CRP, do nosso conselho. Você não pode influenciar o resultado do teu teste por ordens de uma empresa. O teu teste, o resultado dele tem que ser fidedigno ao resultado do aparelho, do instrumento. Tá? Então a gente tem essa complicação. Por isso que hoje você tem uma gama grande de psicólogos que apenas prestam esse tipo de serviço. O psicólogo ele vai na empresa, aplica teste em todo mundo, ele é pago apenas por isso, vai embora, depois ele emite um laudo de pessoa por pessoa, de cada colaborador que ele realmente aplicou esse tipo de teste. Tá? Então, mas como é que a gente passa esse tipo de informação para a empresa? Eu posso passar tudo para a empresa? Será que eu posso passar para uma empresa que o funcionário dela tem depressão, que o outro ele tem síndrome de ansiedade generalizada? Eu posso falar dessa forma? Isso é perigosíssimo, porque quando a gente traz para alguém que a pessoa ela está classificada dentro de alguma doença, de alguma psicopatologia, ela utiliza aquilo, agora ela se classifica como aquilo. E algumas pessoas, elas adoram fazer isso como muleta, né? Então elas começam a falar, eu não posso porque eu tenho síndrome de burnout. Eu não vou poder ir em tal lugar porque eu tenho síndrome de burnout. Isso já vira uma muleta da pessoa, ao mesmo tempo que vira uma classificação que pode piorar mais ainda a patologia. Então, olha como é delicado. A gente, por regra, por ordem até do CRP, nós só podemos passar as informações estritamente necessárias, sem expor jamais um funcionário. Sem expor jamais, tá? Isso tanto na clínica, quanto dentro de uma empresa. A tua avaliação psicológica, ela é um instrumento para você saber o que fazer e como trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? De repente, encaminhar este colaborador para algum tipo de tratamento clínico. E passar para o nosso colega psicólogo que vai atendê-lo na clínica as informações necessárias para ele saber o que é, qual é o problema, tá? Ou qual é o ponto de partida que ele precisaria tomar. Isso a gente pode fazer para um outro colega psicólogo. Agora, passar para o dono da empresa o resultado do teste não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar e como vai falar, tá? A gente também pode ter algum tipo de atendimento psicológico na empresa. Já vi sempre algumas perguntas assim, né? Então eu como psicólogo posso reservar algumas horas do meu dia para poder fazer atendimento clínico com alguns colaboradores que são mais problemáticos, que têm algum tipo de personalidade mais complicada? Jamais.
Jamais. Dentro da empresa, você é um psicólogo organizacional, você não é psicólogo clínico. A tua empresa não é clínica de ninguém. Então, se você tem algum colaborador que está passando por um processo mais complicado, você pode encaminhá-lo para uma clínica. E aí você tem que ter contatos de colegas psicólogos. E geralmente o psicólogo organizacional ele tem uma lista telefônica enorme de psicólogos clínicos e diversas regiões, porque você vê uma região onde o colaborador mora ou uma região perto da tua empresa e encaminha ele para lá, tá? Então, não dá jamais para fazer esse tipo de atendimento clínico. E, bem dito, Sabrina, é basicamente um acolhimento. Você traz ele para a tua sala, conversa um pouquinho, entende o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento e encaminha ele para a clínica. Vai fazer atendimento clínico agora com um psicólogo clínico, alguém que realmente possa dedicar o tempo dele para atender esse tipo de demanda, tá bom? Deixa eu ver alguns comentários aqui. O contexto de atuação no ambiente de trabalho, o adoecimento diz respeito apenas ao sujeito. Exatamente, né? A questão do ambiente de trabalho, quando acontece qualquer tipo de problema, ele vai começar a se manifestar, e alguma patologia crescente, alguma coisa nesse sentido, diz respeito apenas a ele, e talvez ao psicólogo que for atendê-lo, psicólogo clínico, jamais ao dono de empresa, tá? Avaliação psicológica nos processos de recrutamento e seleção. O resultado pode ser apresentado aos gestores? Depende da forma que você for falar. Você pode apresentar o resultado se ele é compatível ou não com a vaga. Ponto. A gente não pode falar quais são as manifestações psicológicas e muito menos se ele tiver alguma patologia. A gente não pode expor jamais o funcionário, tá? Mas a gente pode sim realmente trazer algumas informações, como por exemplo, vamos supor que o gestor ele fez uma solicitação de vaga e nessa solicitação ele precisa de uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica e expansiva. Aí você tem 4 candidatos, você aplicou uma bateria de teste nesses 4 candidatos. Você pode trazer essa informação, olha, o fulano, ele é mais expansivo, o Beltrano, ele é expansivo, mas ele é introvertido. O outro candidato, ele é expansivo, extrovertido, mas ele não é proativo. Esse tipo de informação você pode até trazer, mas tomando muito cuidado realmente para não expor muito, né? Então você pode falar, esse é mais do que esse, dessa forma, mas jamais falar assim, olha, não, esse daqui realmente é perverso, esse daqui é neurótico, jamais, isso jamais, tá? Então, e aí a gente vem, né, vendo essa questão da função do psicólogo organizacional, é passar apenas as informações estritamente necessárias, cumprindo muito o que o nosso Conselho de Psicologia fala, tá? Eu coloquei até a fala do Conselho de Psicologia, nessa citação que está entre aspas nesse slide, realmente tirada do Código de Ética do Conselho Regional de Psicologia, tá bom? Então, informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões. Beleza? Aí, então, vamos falar agora um pouquinho, né, de como a doença acaba se manifestando. Quando essa doença pode se manifestar? Vamos supor que a pessoa está entrando num processo depressivo, ou ela pode vir a desenvolver uma síndrome de burnout, ela pode vir a desenvolver até uma esquizofrenia, uma dupla personalidade. Quando essa doença vai se manifestar? Em qualquer lugar, em qualquer hora, tá? Não tem lugar, não tem hora para esse tipo de coisa acontecer. Uma doença psicológica, ela pode vir a se manifestar na infância, ela pode vir a se manifestar na adolescência, na vida adulta, em qualquer momento, tá? Isso é extremamente importante para a gente saber. Então, o que a gente precisa tentar fazer, né? O psicólogo, em geral, deveria fazer um trabalho mais proativo, um trabalho mais preventivo do que um trabalho reativo, né? Eu vi até alguém comentando alguma coisinha dessa no site. A gente deveria tentar identificar esse tipo de manifestação antes que ela aconteça, começar a ver onde a personalidade da pessoa está caminhando, né? Antes do que a bucha aconteça. A gente precisa chegar nas empresas, nos nossos clientes e conversar dessa forma, falar, olha, é melhor eu identificar um processo depressivo em acontecimento do que ter que lidar com uma morte dentro da empresa. É muito melhor, é muito mais saudável, até para os outros funcionários. Imagina como é que fica o clima empresarial por um bom tempo, depois que um funcionário se mata dentro da empresa porque estava em depressão e ninguém identificou. Então a gente realmente precisa tentar identificar algumas coisas dessas, tá?
Um local muito, qualquer tipo de local que gera mais estresse, que gera mais problemas, obviamente ele tende a fazer alguma diferença maior aí no processo de manifestação de qualquer tipo de doença, tá? Então, se você tem alguma empresa que trabalha com uma pressão muito maior, não sei como é que ficam as empresas de vocês, mas se você tiver alguma empresa que realmente tem uma exigência muito maior, acaba sendo mais complicado, tá? Pode ser que você tenha um processo de desenvolvimento de algum tipo de doença um pouquinho maior. Então, vamos supor, agora eu vou trazer algumas doenças só para a gente conhecer como é que seriam as expectativas dessas doenças, para a gente já ir caminhando para o final do nosso webinar, tá? Se você tiver uma doença, uma ansiedade extrema, dor no peito, falta de ar, agitação, sudorese, palpitação, né, são basicamente manifestações físicas, né? E às vezes o candidato chega, né, ou o funcionário ele chega para você, ele fala de vez em quando, não, porque de vez em quando eu tenho umas palpitações, que parece que eu vou ter um infarto, eu tenho muita falta de ar, e ele fica suando o tempo todo. Imagina se tudo isso acontece todo dia, se ele está dentro da empresa, ele começa a sentir todo esse tipo de manifestação. Na verdade, esta doença se chama distúrbio do pânico. Olha como a gente poderia ter identificado antes que essa doença chegasse num grau que a pessoa simplesmente começasse a faltar na empresa porque ela tem medo de ir trabalhar. E a gente poderia ter identificado esse tipo de manifestação antes, tá? Porque geralmente uma pessoa que apresenta esse tipo de coisa, olha a primeira característica, ansiedade extrema. E a gente consegue identificar esse tipo de manifestação nos testes psicológicos. Uma pessoa que ela está com muita ansiedade, a gente já acende uma luzinha vermelha e fala, opa, deixa eu bater um papo maior com ele. Deixa eu ver o que está rolando. E aí se ele te contar, não, porque além realmente estou com muita pressa, o tempo todo ansioso, mas olha, eu sinto uma falta de ar o tempo todo, meu peito dói, eu fico suando, toda vez que eu venho para a empresa você fala, olha uma classificaçãozinha aparecendo. Então vamos tentar atender essa pessoa antes que ela chegue num grau de distúrbio de pânico. Tá? E isso acontece muito. Eu mesmo já atendi várias pessoas com distúrbio de pânico e elas não conseguem mais sair de casa. Não conseguem. Tá? Então, elas basicamente... E se você tiver uma empresa, né, que você vive trabalhando sobre ameaça o tempo todo, né, imagina um chefe que trabalha com os funcionários o tempo todo, não, eu vou mandar embora todo mundo, vai todo mundo ser desligado. Imagina esse tipo de manifestação acontecendo. E a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Tem gente que trabalha dessa forma fazendo ameaça nos seus funcionários. A gente, por um outro lado, vamos supor uma outra doença agora. Nervosismo o tempo todo, a pessoa esse tempo todo acorda irritada, vai dormir irritada, o tempo todo preocupada, pernas inquietas, balançando as pernas o tempo todo, e a falta de sono, ela não consegue dormir. Imagina se isso começa a se manifestar dentro da empresa ou todo dia que você for trabalhar. A gente está falando agora de uma doença chamada distúrbio de ansiedade generalizada. Dá para a gente identificar isso em testes psicológicos. Uma pessoa extremamente irritada, uma pessoa com bastante ansiedade, mas uma agressividade acima do normal. E se for um teste periódico, é mais fácil ainda identificar. Porque você vai vendo essa mudança de comportamento conforme os testes periódicos vão acontecendo. E aí você bate um teste que você fez no ano passado, onde a pessoa estava extremamente controlada. Agora ela já está um pouquinho irritada. Daqui a 6 meses ela está com mais agressividade ainda. Olha o distúrbio de ansiedade sendo produzido. Então dá para a gente identificar de uma forma preventiva. Agora, de repente, a pessoa já chega com distúrbio de ansiedade, ela vai precisar de um atendimento clínico muito maior do que se a gente tivesse trabalhado com ela antes. Tá? E a gente tem agora também uma outra doença. Momentos de felicidade exagerada, seguidos de momentos de depressão sem causa nenhuma aparente. A pessoa fica feliz, fica triste, fica feliz, fica triste, fica nessa oscilação o tempo todo. E aí, imagina se ela manifesta isso apenas no local de trabalho. Imagino que algumas pessoas já devem ter imaginado qual doença nós estamos falando. A gente está falando agora do transtorno bipolar. É uma doença que também dá para a gente perceber antes que aconteça. Imagina você ter uma pessoa que era extremamente controlada, o resultado do teste saiu, né, um autocontrole muito bacana, até que de repente ela começa a ter variações de humor dentro dos testes. Você tem alguns testes, como a ferramenta do próprio teste palográfico, onde você já demonstra variações de personalidade, variações de humor acontecendo, né, como a direção das linhas, e quanto mais acentuadas essas variações, mais a pessoa está caminhando por um processo realmente de transtorno bipolar. Não só o palográfico, como o próprio PMK e diversas outras ferramentas que nós temos, que realmente podem trazer para a gente algumas variações muito grandes, e começa pequeno.
Aquilo vai aumentando. A cada teste novo, aquela variação aumenta. A pessoa está caminhando para um transtorno bipolar. E olha, o transtorno bipolar é uma das doenças que ela implica na pessoa, porque ela tem picos de emoção muito fortes, ao mesmo tempo que também implica na família da pessoa, na empresa, em todos os colegas que trabalham com ela. É bem complicado, bem complicado. Um outro problema também, uma outra doença, estamos chegando já no final, hein? Trabalhar todos os dias até tarde. Nós temos pessoas assim, que ela esquece da vida e ela só quer se focar na empresa. Ela dá mais atenção ao trabalho do que para a vida pessoal, do que para a família. Ela faz horas extras e não quer nem cobrar nada da empresa pelas horas extras que ela faz. Ela trabalha por prazer, ela fala, não, eu adoro, eu quero ficar aqui. Ela somente fala de trabalho em qualquer outra circunstância que ela está. Ah, vamos fazer um happy hour, ela vai falar de trabalho o tempo todo. Ela troca o horário do almoço dela por uma boa reunião sem problema nenhum. Tem pessoas assim. Né? Isso daí mostra, então, que nós estamos falando de uma doença chamada workaholic. Alguém que abdica da própria vida. E a pessoa perde família, perde filhos. E em alguns casos, já cheguei a ter contato de pessoas que ela não precisa nem receber salário, desde que ela esteja produzindo. Olha realmente a falta de atenção, a falta de afeto que a pessoa tem, ao ponto de apenas conseguir afeto se ela estiver trabalhando. Para ela, a única forma dela se sentir importante é se ela estiver produzindo. Então, é bem complicado isso, é bem complicado. Realmente é uma sensação muito ruim para a pessoa. Ela precisa produzir, porque senão ela não vai ter afeto de ninguém. E dá para a gente identificar isso antes de que isso aconteça. Antes dela chegar nesse extremo do workaholic. Tá? E se ela chegar no extremo do workaholic, fica cada vez mais difícil de levá-la para uma terapia, por exemplo. Não dá para chegar e falar assim, olha, para de trabalhar e vai fazer atendimento clínico. Ela fala, não, eu preciso trabalhar. Se ela troca almoço, se ela troca família, se ela troca dormir por uma hora de trabalho, imagina se ela vai conseguir parar de trabalhar. Então, fica cada vez mais complicado. Essas são as duas doenças mais difíceis da gente conseguir tirar a pessoa desse buraco que ela acaba entrando sozinha. Tá? Então, a gente precisa identificar antes que isso aconteça. E também temos uma doença aqui, dores musculares, dor de cabeça, perda de iniciativa, facilmente identificado nos testes psicológicos, perda de memória, nós temos testes para avaliar a memória, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, temos testes para concentração, falta de apetite, cansaço, os testes também identificam cansaço, falta de energia, impulsividade agressiva. Tudo isso, se você tem uma pessoa que está dentro desse parâmetro, nós temos agora a síndrome de burnout, coisa que nós já estávamos discutindo. Pensa agora uma pessoa que dá para a gente identificar nos testes psicológicos, e olha quanta coisa, quanta manifestação a gente conseguiria reconhecer, só que é uma pessoa que ela tem dor de cabeça, dor no corpo inteiro, perde iniciativa, perde memória, tem perda de sono, ela não consegue dormir, dificuldade para dormir, fica cada vez mais irritada com isso, cansaço o tempo todo, não consegue comer, aí ela explode. Ela está o tempo todo naquele marasmo, naquela rotina, e do nada ela desliga a realidade e explode dentro da empresa. Mas a síndrome de burnout, né, alguns casos famosos da síndrome de burnout, são coisas mais complicadas, como, por exemplo, a pessoa ter realmente um ímpeto agressivíssimo dentro da empresa. A pessoa chega a pegar o próprio computador, jogar no chão, bater em alguém dentro da empresa. Então, isso daí é muito complicado. A gente não pode deixar a síndrome de burnout chegar num extremo dessa forma. Você realmente tem casos muito complicados de síndrome de burnout de manifestação. A gente precisa identificar isso antes que isso aconteça. Tá? Pode ser gerada por pressão excessiva, pode ser gerada por estresse, por pressão de clientes externos, por prazos muito baixos, cumprimento de padrões de qualidades absurdos, né, por pressão da chefia, por pressão da liderança, por pressão dos colegas de trabalho. Aí a pessoa vai ficando extremamente desmotivada, cada vez mais ansiosa por conta dessa cobrança excessiva. Um dia ela desliga a realidade, baixa o superego, o id se manifesta. Quantas vezes você não teve raiva do seu chefe? Quantas vezes você não passou raiva por alguma coisa que aconteceu dentro da empresa? Agora imagina se você não tiver filtro da razão. O que você faria? E isso acontece com síndrome de burnout. Olha o perigo que nós temos. De repente a pessoa passou por um momento de tanto estresse que ela sente vontade de matar o chefe e ela desliga a razão. Ela mata alguém dentro da empresa.
Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Tá, espero que eu tenha falado um pouquinho mais da síndrome de burnout, né? Ela não chega a ser classificada aí como... aliás, ela pode ser entendida como um surto psicótico, ela pode ser entendida, porque ela realmente desliga a realidade dela. Mas a síndrome de burnout dá pra gente identificar e tratar antes que ela entre nesse surto psicótico. Dá pra gente tratar, dá pra gente identificar, a gente consegue avisar a empresa, vamos fazer atendimento nas pessoas, tá? Uma outra doença aí, que a gente já comentou bastante, tristeza profunda, perda de vontade, dos desejos, senilidade, que é aquela coisa de fazer sempre a mesma coisa, de não ter vontade de nada diferente, e perda de apetite também. Estamos falando aí de um processo muito bem conhecido como o processo da depressão. Dá pra gente identificar isso nos testes psicológicos, tristeza, falta de vontade, falta de energia, senilidade, tudo isso a gente consegue identificar. E a gente consegue identificar a evolução disso antes que isso chegue num processo depressivo muito maior. Então, olha a importância da avaliação psicológica de uma forma periódica realmente nas empresas. A gente consegue salvar vidas, consegue manter os funcionários mais alegres e produzindo realmente o que deveria, o que a empresa espera que se produza. A gente consegue realmente fazer uma diferença grande, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Gente, muito obrigado. Estou vendo que vocês estão gostando. Obrigado de verdade. Henrique, o que você sugere quando identificamos esse um colaborador? Orientamos para um acompanhamento de um profissional da área clínica, mas ele se nega a fazê-lo. Olha, vou te contar, vou te confessar também aqui, Andréa, que eu realmente já passei por várias dessas. Ou ao ponto de encaminhar, dar o contato do psicólogo, avisar o psicólogo, olha, tem um funcionário indo e o funcionário nunca aparece. Uma coisa que a gente até aprende na faculdade de psicologia a gente só pode fazer até determinado ponto como profissionais. A gente pode avisar a empresa do problema que está para acontecer, de que realmente há alguma manifestação acontecendo. A gente avisa o colaborador para ele ir procurar uma ajuda. A gente pode avisar o nosso colega psicólogo de que ele pode ser que apareça, de que ele vai para lá, mas aí acaba a nossa ajuda. Né? A gente, infelizmente, não pode pegar na mãozinha da pessoa e levar ela trancada num carro e levar ela até o psicólogo para fazer atendimento. Tem muitas pessoas que sofrem por anos e a gente tenta ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Então, dentro da faculdade de psicologia, a gente aprende até que assim, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Depois disso, infelizmente, a gente acaba parando. Né? Então, a gente tenta salvar vidas o tempo todo. Por isso que é mais fácil quando a gente identifica o problema no começo. Porque quando ele está no começo, a pessoa ainda aceita sugestões. Se o problema já estiver mais grave, dificilmente alguém vai querer sair de lá. Até mesmo porque a depressão, por exemplo, é falta de vontade. A pessoa não tem vontade nem de sair da depressão. Uma síndrome de burnout, a pessoa ela entrou num processo tão complicado que ela também dificilmente vai querer sair sem explodir com alguém. Né? Então, é bem complicado. Esse tipo de situação é complicada. É mais fácil a gente pegar esse problema no começo e orientar realmente no começo. Tá? E aí vem a pergunta, né? Dá para evitar essas doenças? Será que a gente conseguiria evitar que alguma doença acontecesse com a gente? Vou dar uma resposta muito fácil, muito tranquila. Não. A gente não pode evitar. Porque as doenças, como eu falei para vocês, elas vêm através dos traumas. Então a gente não vai poder evitar. A questão não é evitar, é como a gente vai lidar com isso. Tá? É como a gente lida com cada trauma, como a gente lida com cada acontecimento, como a gente supera cada coisa que acontece na nossa vida e por conta disso a gente se ajuda. Né? Isso é muito importante, falar para o colaborador, se o colaborador não quer ir para um psicólogo e falar, não, isso é coisa de louco, né? Que tem muita gente que fala, isso é coisa de louco, não preciso ir, não sou louco, ou você está dizendo que eu sou louco, eles já encaram você dessa forma. Fala o seguinte, você não está sozinho, ninguém está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Né? A gente, como psicólogo, a gente está aqui para te ajudar, porque eu quero, porque eu acho importante te ajudar. Você não precisa passar por isso sozinho, tá? E aí, com isso, a gente sempre tem opção, né? Você pode se sentir desmotivado com qualquer tipo de problema que aconteça na sua vida, ou encarar esses problemas como algum obstáculo, tá? Algumas soluções: realizar terapia, atividade física, fazer atividades culturais, ter um foco maior em fazer de tudo para ir atrás do seu foco, um foco muito grande na sua vida, bota um objetivo lá na frente e vai atrás dele, realizar uma nova atividade por mês
e entender principalmente a necessidade de realizar uma avaliação psicológica periódica em qualquer cargo da empresa. Se o dono da sua empresa não quer fazer isso nos funcionários, já chega nele e fala, acho que o senhor também está precisando. E com certeza tá. E com certeza tá. Beleza? Então a gente tem algumas formas de realmente poder prevenir isso daí, tá? E com isso fica aí, né, algumas frases muito legais. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos e fazemos o nosso mundo, tá? Gente, eu queria agradecer demais a todos vocês. Espero realmente assim que a gente possa ter aberto um pouquinho essa ideia. Estão aqui os meus contatos para vocês. Eu me coloco inteiramente à disposição para a gente bater mais papo, para a gente conversar um pouquinho mais. Tá? Pode mandar o WhatsApp para mim à vontade. Quiser, de repente, conversar um pouquinho, quiser que eu vá na sua empresa, a gente bate um papo, te ajuda a conversar com o seu chefe. Não tem problema nenhum. Eu falo e falo mesmo para o teu chefe a importância disso. Tá? A gente pode ter à vontade um papo maior, uma conversa maior. Beleza? Agradeço muito a todos vocês pela participação desse webinar. Venham conhecer mais a Vetor, participem mais dos projetos da Vetor também, que realmente vale a pena. Vale a pena. Tem muito teste bacana. Se você não conhece os testes, o pessoal da Vetor, inclusive, ajuda você a entender o funcionamento desses testes. Ele te explica exatamente para que serve cada teste. A Vetor proporciona até aulas para você aprender a aplicar o teste, para você aprender a corrigir o teste. Tem testes mais complexos, tem testes mais simples, mas realmente vale muito a pena. E olha que eu estou falando isso como usuário, porque eu não sou funcionário da Vetor. Tá? Eu realmente sou usuário dos testes da Vetor. Então eu posso realmente dizer que valem a pena. Beleza? Gente, muito obrigado a todos vocês. Se tiver algum comentário a mais, alguma pergunta, me desculpa, porque eu fui lendo conforme o pessoal foi passando. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui de última hora. Henrique, você poderia disponibilizar seus slides? Eu acredito que a Vetor, ela está gravando essa apresentação, esse webinar, e depois ela vai deixar disponível no site dela, para quem quiser assistir de novo, dar uma olhada. Não tem problema, pode realmente utilizar, tá? Muito obrigado a todo mundo, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você está dando algum curso sobre o assunto no momento? Olha, curso fechado ainda não. Já ministrei alguns cursos sobre isso, mais aprofundados, com mais, principalmente mais algumas doenças e algumas classificações de doenças, mas neste momento ainda não. Geralmente agora eu estou fazendo mais palestras ou workshops como esse. Tá? Mas com certeza, manda e-mail, manda mensagem, deixa teu contato, que qualquer coisa, se tiver alguma coisa maior, eu já aviso na hora, disparo para todo mundo, tá? Muito obrigado, gente, e qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Pode mandar contato, fica à vontade, entre em contato com a Vetor também. Muito obrigado, até mais.